O cenário do mar Mediterrâneo aqui em Cesareia certamente evoca um pouco mais sobre os propósitos de Atos. Além de sabermos do propósito político e da expansão do Evangelho, nós podemos pensar no impacto missionário que o livro de Atos apresenta, mostrando como este Evangelho, que começa aqui em Israel, inicialmente num lugar pouco importante como a Galileia, que foi o centro do ministério de Jesus, depois atinge a nação e, como ouvimos, isso vai crescendo, passando por Samaria, depois chegando aos primeiros gentios, que aliás aqui vai ser o palco fundamental desse início, e esta mensagem de vida eterna, de salvação, de perdão dos pecados vai prosseguir crescendo, e Atos vai mostrar como esta palavra atravessa as águas belas e extraordinárias e até majestosas do Mediterrâneo, chegando a Roma, a capital do império, daquele império forte, muito estabelecido, que parecia reinar sobre o mundo, mas que depois haveria de perceber que esta palavra reinaria permanentemente até chegar aos nossos dias. A beleza da arquitetura do Teatro Romano aqui em Cesareia nos mostra um pouco do que significa estrutura e organização. Pois é, não é menos belo olhar para o livro de Atos e perceber como Lucas deixou esse livro tão bem estruturado e organizado nas suas divisões. O livro tem 28 capítulos e pode ser dividido em duas partes principais. Nós vamos ver que o capítulo 1 até o capítulo 12 forma uma primeira divisão natural no livro de Atos, que nos mostra como é que o Evangelho atinge principalmente o mundo judaico inicialmente. É verdade que alguns estudiosos têm razão em querer fazer uma divisão, olhando para Atos 1:8, olhando para a questão do texto que fala de Judeia, Jerusalém e depois Samaria, entendem que nós devemos ir até capítulo 5, dando atenção à realidade judaica, e depois 6, 7, 8, a transição para chegar aos samaritanos. Mas a segunda parte do livro, propriamente dita, está no capítulo 13 inicialmente, e prossegue até o capítulo 28, mostrando como a expansão da mensagem de salvação chega ao mundo gentílico, terminando em Roma. É necessário prestar atenção que as duas partes principais aí de Atos têm também protagonistas que merecem um destaque especial. Na primeira parte vemos a figura do apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, falando do Evangelho aos seus compatriotas, aos concidadãos judeus, sendo que, como nós já falamos, aos samaritanos aparece ali a figura de Filipe, especialmente no capítulo 8. E, como todos certamente vão se lembrar, a parte final de Atos, capítulos 13 até 28, a segunda parte, o destaque é para o apóstolo dos gentios, o grande missionário do primeiro século, o apóstolo Paulo, que proclamou a mensagem de salvação a todo o mundo romano da época, até que ele finalmente chegasse depois até você e até mim, pela graça e misericórdia do bom Deus.